Olá a todos e todas. Meu nome é Débora Almeida. Este é o programa Passando a Letra, aqui na nossa rádio e TV, A Voz dos Trabalhadores. Hoje eu tinha uma agenda diferente para o nosso programa. E se você estava aqui às 17h15 pontualmente, você viu que nós tivemos alguns probleminhas na transmissão da participação de uma guerreira que eu conheci na luta pela educação e que viria para nos brindar com as suas interpretações de mundo, sociedade e política, também através da visão do Partido Operário Revolucionário, que é o partido ao qual ela pertence. Por questões técnicas que nós ainda temos chance de aprender e a lidar com esta nova tecnologia antes da nossa reta das eleições começarem. Eu peço desculpa, nós vamos chamá-la novamente numa próxima oportunidade. E eu não vou descansar enquanto não aprender a mexer em todos os recursos da TV. Para aproveitarmos este nosso encontro, eu gostaria de trazer para vocês hoje a discussão de uma matéria que já faz alguns dias que saiu no Brasil de Fato. Eu fiquei sabendo dessa matéria através do meu amigo Chico Lobo, que compartilhou conosco esta, vamos dizer assim, descoberta, né, do mundo bolsonarista. E eu confesso que eu fiquei tão chocada com o pouco que eu li, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nesta matéria com um pouquinho de cuidado. Então, como eu disse para vocês, é uma matéria do Brasil de Fato, que é uma mídia popular. A matéria foi escrita pelo Vinícius Sobreira, Recife, Pernambuco, no dia 26 de agosto deste ano. E o título dela, caso você queira procurar aí depois para ler com mais calma, né, e pensar nas coisas que nós vamos falar aqui a respeito, o nome dela é Pesquisa expõe sentimento bolsonarista. Teorias conspiratórias, idolatria por armas e pelos Estados Unidos. Gente, é assim de cair o queixo, não é só a manchete. Primeira pesquisa qualitativa nacional com este foco. Traz riqueza de entrevistas com bolsonaristas fiéis e arrependidos. Eu resolvi falar sobre isso para ver se eu também te dou aí mais um pouquinho de gás para participar das manifestações de 7 de setembro fora Bolsonaro, porque é tanto absurdo que você chega a duvidar do que os teus olhos estão vendo, né? Nós sabemos que houve uma eleição em que o PT saiu bastante ferido, machucado, por conta daquela história do kit gay, que era uma grande mentira. Nunca ninguém conseguiu provar que isso existia na educação pública. Eu, como professora de escola pública, posso garantir para você que eu nunca vi esse tipo de material na escola e duvido, né, que algum de meus colegas tenha visto também, porque senão teria aparecido na mídia, né? Mas estou tocando nesse assunto porque é aquilo que nós já tivemos oportunidade de conversar num outro programa.
Quando uma mentira é contada muitas vezes, quem ouve acredita que aquilo é verdade, né? Infelizmente, nós temos grande parte dos nossos brasileiros que não tem por hábito ir atrás da origem da informação, né? Então, quando a informação é muito cabeluda, é bom você dar uma olhadinha e verificar se é verdade ou não. Nós temos sites, inclusive, né, à disposição por toda a rede social, que desmascara o que é fake news e o que não é. E esta é uma missão também da nossa rádio e TV, A Voz dos Trabalhadores, né? Já conversamos a respeito disso. E por conta de combater, né, as fake news e querer te incentivar a ir para a rua no dia 7 de setembro, eu quero que você me permita ler uns trechinhos aqui da matéria do Brasil de Fato, para a gente poder comentar alguns absurdos, né? Então ele começa falando que o estudo foi conduzido por pesquisadores Carolina de Paula, João Feres Júnior, Valfrido Jorge Vardi Júnior e Rafael Valim. Então, esses nomes, né, para a gente poder garantir para vocês a credibilidade no que a gente vai falar aqui agora. Então, segundo a matéria e essa pesquisa realizada por estes profissionais, diz o seguinte: no Brasil, há um movimento bolsonarista cristão conservador que defende maior acesso a armas, idolatra os Estados Unidos, admira militares, acredita na pureza moral de Bolsonaro e crê numa conspiração para homossexualizar crianças. Nós poderíamos ficar até o final do ano falando só a respeito deste trechinho, né? De tantos absurdos que ele traz. Então, falando, né, a respeito, quem são os bolsonaristas hoje? Né? Vamos pensar em termos de número. Se nós formos pensar de acordo com essa última pesquisa que saiu, não sei se hoje ou se foi ontem, cerca de 25% da população brasileira que votaria em Bolsonaro hoje, se as eleições para a presidência fossem hoje. Então, vamos dizer, né, levando esta pesquisa com dados estatísticos verdadeiros, que os bolsonaristas são 25% da parcela da população brasileira. Então, estes bolsonaristas se classificam como cristãos conservadores. Sabemos que dentro disso, cristão conservador, a gente deve entender, né, que esta maioria cristã conservadora pertence a estas igrejas neopentecostais que conseguiram eleger representantes no Congresso Nacional e que apoiam aí os desvarios da presidência da República. Estas igrejas neopentecostais, com pastores que também não são pastores, né, porque não fizeram a formação em teologia, nós já tivemos até a oportunidade de falar sobre isso aqui, por conta da CPI da Covid, né?
que apresentou um destes pastores, que até chorou, porque estava arrependido por ter participado de uma negociação fraudulenta, vamos dizer assim, em relação às vacinas. Então, esses 25% da população brasileira que se diz bolsonarista, cristã conservadora, a maior parte destes 25% pertence a estas igrejas neopentecostais que enganam os seus fiéis. Né? Então é preciso que a gente trace um perfil de quem são estes bolsonaristas para que a gente não se iluda e não se engane em relação ao apoio que este presidente está recebendo. Ou seja, pessoas de bem somos nós, que estudamos, que lemos, que nos informamos, que somos contra a corrupção, né? E não estas pessoas que se apresentam numa pesquisa com uma credibilidade cega no que Bolsonaro fala, como se ele fosse o Deus encarnado na Terra, né? Então, para estes 25% da população que ainda apoia o presidente da República, apesar de tudo que ele tem feito de errado, né, já justificaria o abandono ao seu apoio, o fato de nós termos atingido hoje mais de 580 mil mortos pela pandemia. Né? Sabemos o quanto ele boicotou o tratamento, o quanto ele quis indicar medicações das quais ele tiraria vantagem financeira, como a CPI da Covid está provando. Sabemos que ele dificultou a compra de vacinas de indústrias idôneas de credibilidade internacional em detrimento a vacinas de origem duvidosa. Então, nós temos um gasto público numa CPI que está apurando os erros e os motivos pelos quais a população morreu nesta quantidade, né, que vamos dizer, uma liderança no ranking mundial de mortos pela Covid. E existe uma parcela da população que ainda acredita que aquela CPI está com o objetivo de prejudicar a presidência. Né? Então, estamos falando de pessoas que, numa primeira vista, não são adeptas da cultura, do conhecimento, da ciência, porque aqui na matéria, né, do Brasil de Fato, eles mesmos publicam aqui que os bolsonaristas, eles acreditam que a verdade é aquela que sai do WhatsApp do Bolsonaro. Então, chega, né, assim, se não fosse trágica a situação em frente a tantos mortos pela pandemia, a tantos desempregados, a tantas pessoas passando fome, nós poderíamos dizer que essas pessoas são dignas de pena. Né? Porque se você for avaliar, né,
o alcance intelectual, a leitura de mundo que essas pessoas têm, elas estão fora, né, assim, da realidade. São pessoas que não se baseiam em fatos científicos, em conhecimento, em cultura. São pessoas que eu acho que o máximo que leram foram os capítulos do livro de Gênesis da Bíblia, né? E depois nunca mais leu nada na vida, porque para acreditar no que Bolsonaro fala, a pessoa tem que de verdade ter uma escolaridade muitíssimo baixa, né? Então, quando a gente convida as pessoas para irem para as ruas no dia 7 de setembro, a gente tem que levar em consideração que nós precisamos mostrar para esses 25% o quanto eles estão errados, enganados, né? Acreditando em bobagens de gente que só quer dinheiro, né? Nós estamos vendo aí uma mansão atrás da outra sendo comprada com salário que não condiz a essa capacidade de compra. Com que dinheiro, né, nós podemos concluir que estas compras estão sendo feitas? Poxa, me veio agora uma imagem de um post no Facebook em que a charge é um desenho, né? Um progressista pega a cabeça de um bolsonarista e arregaça os olhos do bolsonarista e fala: olha isso, né? Não é possível que você não esteja vendo, né? Porque transmite de verdade o sentimento que a gente tem quando a gente ouve estes absurdos, né? De que há uma conspiração para homossexualizar crianças. Gente, eu sou professora, eu trabalho numa escola pública, eu me sinto ofendida ao ler uma coisa dessas, né? Porque um dos maiores cuidados que a gente tem com o aluno é o respeito à dignidade humana, à vontade da pessoa, à liberdade de expressão. Né? Ninguém chega lá com um boneco ensinando como faz, deixa de fazer, ou com ideologias conspiratórias, querendo fazer lavagem cerebral na cabeça das crianças. E eu fico me perguntando de onde saem estas pessoas que chegam a acreditar numa história dessas. Né? Aí a reportagem ainda fala assim, né? Foram aproximadamente 200 entrevistados. Todos votaram em Bolsonaro em 2018. As pessoas foram divididas em 24 grupos, com 8 participantes cada, com 1h15 de conversa em cada grupo. Os participantes são de 6 capitais, não foram tirados do meio do mato, né? São pessoas que vivem em capitais brasileiras. Recife, Belém, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, divididos por escolaridade, religião e classe social. As classes sociais A e B ou C e D. Então, também não pegaram só pobres, né? Pegaram pessoas aí da elite. Mas creio eu, no meu entender, né, que essas pessoas da elite bolsonaristas têm interesses de que o bolsonarismo se perpetue para que seus lucros também aumentem.
né? E de fato, quem acredita nas lorotas do presidente seja aí o pessoal das classes C e D, que tem uma menor escolaridade comumente e uma maior dificuldade em entender como são os mecanismos da política, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Nós vemos pessoas com má fé fazendo outras pessoas crédulas se engajarem em barcas furadas, né? Essas pesquisas mostram que o perfil do apoiador mudou entre 2018 e 2021, com o presidente perdendo apoio entre pessoas com maior grau de escolarização, olha lá o que eu estava falando, mas avançando entre os menos escolarizados. Perdeu apoio na região sudeste, mas ganhou no norte e centro-oeste e manteve sempre um amplo apoio entre os cristãos evangélicos, né? Aqueles que levam a palavra da Bíblia, né, a ferro e fogo, leem ao pé da letra, né? Eu gosto de falar muito com os meus alunos a respeito da interpretação dos textos bíblicos, né? Eu fiz a faculdade de História e nós lemos num curso sobre história antiga a Bíblia como um documento histórico. A Bíblia, ela tem sim o seu valor, tanto quanto um documento histórico como um documento religioso. Mas ler a Bíblia ao pé da letra é que está o erro. Vou te dar um exemplo que eu costumo dá-lo para os meus alunos. Pensemos o seguinte, tem uma passagem da Bíblia que diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando alguém fala, né, vamos dizer, uma parábola, né, essa parábola para você, e você não tem conhecimento sobre os textos bíblicos, sem um estudo científico de fato, vamos imaginar o que vem na tua cabeça. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A primeira vez que eu ouvi isso, e foi assim por bastante tempo, porque só com 20 e tantos anos eu fui fazer a faculdade, o que eu pensava? Uma agulha, né, de costura ou de bordado, e o camelo animal mesmo, né? Então eu pensava, nossa, ainda bem que sou pobre, né? Porque se é tão difícil assim um rico entrar no reino dos céus, vale a pena ser pobre, né? Então aí vem uma série, né, de pensamentos associados a esta interpretação que poderiam levar as pessoas a aquele sentimento de que eu sou pobre porque Deus quer e por isso eu sou salva, né? Agora, veja bem como este pensamento mudaria se eu dissesse para você que camelo era o nome de um fio de costura na época em que a Bíblia foi escrita. Então, opa, não estamos mais falando de um animal que é quase do tamanho da tua sala. Estamos falando de um fio que seria tão grosso quanto o fio do pelo do camelo. Né? Então, para a gente poder entender bem o que está escrito na Bíblia, a gente também precisa estudar.
A gente não pode esquecer que a forma de se expressar naquele tempo era muito diferente da forma pela qual nos expressamos hoje. E mais, muitos dos livros, né, que fazem parte aí do Pentateuco, foram escritos com histórias que foram contadas antes da escrita ser inventada. Né? Então, imaginem o quanto é preciso, o quanto é necessário de estudo, de arqueologia, de história, de paleontologia, né? Todas essas ciências humanas que fazem parte do estudo antes da escrita, para que você possa entender de fato o que está escrito ali. Falando do Pentateuco, né? Se você pegar o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e for comparar as datas que você encontra no livro de Gênesis, com, por exemplo, as datas do livro de Deuteronômio, você vai ver que elas não batem. Né? Eles falam de mesmos fatos, mas em épocas diferentes. Justamente porque aqueles livros não foram escritos quando o fato aconteceu. Esses livros foram escritos depois de muito tempo. Né? Estamos falando aí de séculos até que se desenvolvesse a escrita ou uma escrita rudimentar para que se pudesse começar a registrar estas histórias, né, religiosas que foram passando oralmente de geração para geração até serem compiladas num livro que hoje nós chamamos de Bíblia. Né? Então nós temos o dever moral de mostrar para estas pessoas com menos escolaridade que elas estão sendo ludibriadas por estes pastores que não são pastores, né? São vendedores de almas. São aqueles que estão mais interessados no teu título de eleitor do que na salvação da tua alma. Eu vou terminar as minhas reflexões por aqui hoje, né? Reforçando o convite para as manifestações do dia 7 de setembro, indicando que você leia esta matéria do Brasil de Fato. Vou falar novamente a manchete: pesquisa expõe sentimento bolsonarista, teorias conspiratórias, idolatria por armas e pelos Estados Unidos. Leia, informe-se, veja quem é o bolsonarista que vai estar lá na tua cidade apoiando este desgoverno, apoiando este governo da morte, da fome, do desemprego e da venda das nossas riquezas naturais por micarias para os Estados Unidos. Amanhã nós temos mais um encontro às 17h15 e eu vou estudar de novo esta rádio e esta TV para que eu não faça mais nenhum atraso com os meus admiradores. Para vocês, então, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!